Vou cumprimentar a professora de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e também diretora do Instituto Ilumina, Clarice Ferraz. Professora Clarice Ferraz, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Prazer conversar com você, ter seus ouvintes. Prazer é nosso, viu, professora? Recebê-la aqui pela primeira vez no nosso programa. Agradeço muito a sua disponibilidade para fazer esse papo conosco sobre um assunto importantíssimo, viu, professora Clarice? Porque a gente quer repercutir uma declaração do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que foi dada na última semana e deu muito o que falar aqui no nosso país. O titular da pasta prometeu isentar até 60 milhões de brasileiros da conta de energia por meio de uma ampliação da tarifa social de energia elétrica. Essa declaração do Alexandre Silveira se deu durante uma participação do ministro no Fórum de Líderes em Energia, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira. Essa medida, essa proposta defendida pelo Alexandre Silveira está prevista na reforma do setor elétrico que será enviada à Casa Civil até o fim do mês de abril por meio de um projeto de lei, viu, professora Clarice? Abre aspas, estaremos fortalecendo e ampliando a tarifa social, que hoje é muito confusa. Vamos incluir quem consome até 80 kWh por mês, fecha aspas, afirmou o Alexandre Silveira. Hoje só tem isenção total os consumidores que usam até 50 kWh mensais, professora, o que, segundo o ministro, é suficiente apenas para 4 bicos de luz e um ferro de passar. Atualmente, a tarifa social atende a cerca de 40 milhões de pessoas, com descontos de até 65%. Para indígenas e quilombolas, a conta de luz é isenta. Professora, me parece uma proposta importante por parte do governo, só que ela não foi lá muito bem aceita ou muito bem recebida pela área econômica, não. Já já a gente vai falar, inclusive, sobre a reação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito dessa proposta. Antes, professora Clarice, eu queria uma análise sua sobre essa proposta do ministro Alexandre Silveira. É algo factível do ponto de vista do setor elétrico ampliar a isenção da tarifa para 60 milhões de brasileiros? Como é que você vê essa proposta do ministro de Minas e Energia? Anderson, na verdade, eu vejo como mais uma medida solta que o ministro toma de forma desarticulada no setor elétrico. Então, se tem viabilidade ou não, ele mesmo não nos disse, porque ele não apresentou qual seria a estrutura de financiamento dessa ampliação. Então, a gente só sabe de onde vai sair esse dinheiro. Por enquanto, a tarifa social, que já existe, mas que não atende a todos, na verdade, ela é financiada pela Conta de Desenvolvimento Energético, que reúne vários subsídios e tudo isso, inclusive vem sendo bastante questionada porque não para de aumentar. Mas o que o ministro está propondo justamente, então, é um aumento dessa conta, que é pago pelos consumidores regulados, eu, você, todo mundo que é cliente da distribuidora. E saber que clientes como eu e você já estamos num nível de inadimplência de mais de 20%. Então, o Brasil, as estatísticas são essas. Você tem mais de 50%, quase 50% das famílias brasileiras gastando mais de 50% da sua renda, tá? Uma pesquisa do Polis, com gastos de energia, eletricidade e gás. Você tem os dados de inadimplência, já passamos de 20%. Está havendo, nesse momento, promovido pelo próprio ministro também, por isso que eu falo que não é desarticulado, porque num outro momento o ministro está incentivando o quê? Todo mundo a ir para o mercado livre. Vamos abrir o mercado livre, vamos modernizar, o cliente quer ter escolha, mas ele promove a ida para o mercado livre. Quem paga a CDE, essa conta que vai aumentar para expandir a tarifa social, se nenhuma outra fonte de financiamento proposta, é o consumidor regulado. Então, esse público é cada vez menor, o ministro está tornando essa conta maior e está acelerando para que esse grupo fique cada vez menor, mandando o pessoal para o mercado livre. Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Inclusive, Anderson, eu acho que o debate ele tem sido desvirtuado um pouquinho. Porque o que é setor elétrico? É busca por universalização do acesso. Todo mundo tem acesso à eletricidade, são padrões civilizatórios, são padrões de bem-estar, é competitividade industrial, é tal. Então, não é melhorando uma tarifa social que, inclusive, não dá e não atende às necessidades reais das pessoas, tá? Que o ministro falou aquela lista de equipamentos, eu acho que só se for tudo o mais eficiente possível para caber dentro de 80 kWh, o que seria possível, é difícil para as pessoas de mais baixa renda, mas, sobretudo, Anderson, não cabe um ar-condicionado, por exemplo. Aqui no Rio a gente tem 50 graus, tem 60 graus,
A pessoa de baixa renda, ela pode colapsar de calor. Então, assim, é uma tarifa social que não resolve o problema da baixa renda, efetivamente, que não dá energia em acesso suficiente para que a pessoa tenha suas necessidades básicas, né, garantidas, e tampouco, na verdade, vai resolver o problema de todo mundo. Porque se essa tarifa social ela é financiada através das outras tarifas dos outros consumidores, quer dizer que eu estou tornando a tarifa de eletricidade para o Brasil, para a classe média, para a indústria, para todo mundo mais cara. E se eu faço uma eletricidade mais cara, eu estou indo contra aquele meu projeto de quê? De desenvolvimento, de competitividade, de geração de emprego. Né? E justamente a dona Maria tem uma geladeira, poder usar o ar-condicionado quando justamente tiver uma onda de calor. Né? Então, são essas coisas. Então, na verdade, ela é uma medida que quer ser simpática, que quer atender a uma necessidade real da população, mas ela é insuficiente, ela não tem estrutura de financiamento e ela agrava outros problemas, se a gente puder resumir assim. Então, não vejo com muitos bons olhos, não. Pois é, né, o professor, eu ia justamente citar, aprofundar um ponto que você levantou ainda há pouco, porque, como eu disse, inclusive, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, não estava lá muito satisfeito com isso, Claro. nessa cruzada dele por cortar gastos públicos. Questionado por jornalistas em Brasília, na semana passada, o Haddad disse que a medida não chegou ao conhecimento da Fazenda. Abre aspas, liguei para o Rui, se refere ao Rui Costa, ministro da Casa Civil, e ele falou que não está tramitando nenhum projeto na Casa Civil nesse sentido, o que não impede o Ministério de estudar o que quer que seja, mas, neste momento, não há nada tramitando, fecha aspas, pontuou o ministro da Fazenda. Eu te confesso, professor, eu também não vi qualquer tipo de projeção de quanto essa isenção poderia custar aos cofres públicos. Mas é certo que a medida vai trazer muita resistência em um governo de caráter neoliberal como esse. Agora, o que mais surpreende é que a proposta tenha vindo de uma figura ligada ao mercado de energia no nosso país, um político de direita que é o Alexandre Silveira. Você vê do ponto de vista do gasto público, professor, essa medida sendo barrada pela equipe econômica, ela pode ser limitada pelo arcabouço fiscal, por exemplo? Veja, essa medida, por enquanto, ela não bate no orçamento público. Ela bate em você e bate em mim. É a sua conta que vai pagar. É a minha. Só que o que acontece? Isso aqui a gente já sabe que está fadado ao fracasso, porque a gente já está com mais de 20% de inadimplência. E porque os gastos, proporcionalmente às rendas das famílias com eletricidade, já está muito elevado. Então, se essa tarifa aumenta mais, você vai aumentar ainda mais a inadimplência. Se essa tarifa aumenta mais, você vai agravar todos os outros problemas. E aí a gente vai chegar numa situação onde fatalmente, porque não há mais como sobrecarregar o consumidor, porque a penalidade para o tecido econômico ela é indireta, ela não vai sair direto do orçamento. É o impacto da energia cara, da inflação da energia. Né? Então, por enquanto, sou eu e você pagando, mas é todo mundo sofrendo os impactos de uma energia alta, que é ruim para tudo, né? Para a gente, para a atividade econômica, para desenvolvimento, para tudo, tá? Então, assim, por enquanto, isso não é um problema, mas o Haddad sabe muito bem, e que bom que ele sabe, né? Que inclusive, quando teve a reunião com o presidente Lula, tem um ano agora, né? E o grupo de trabalho não foi criado pelo ministro, tá? A Frente Nacional também dos Consumidores de Eletricidade se queixando disso, eu me queixo disso também, porque o presidente Lula falou, vou pedir a vocês, falando na frente do ministro, falando na frente dos ministros da Casa Civil, foi uma grande reunião. O problema é sério. Né? Então, eu vou pedir que vocês criem um grupo de trabalho. Acabou. Ninguém nunca mais ouviu falar. Quer dizer, acho que algumas pessoas ouviram. Mas, enfim. Então, é isso. Por enquanto, Anderson, não é um problema de teto orçamentário nem de gasto fiscal, mas está chamado a ser. Porque a gente bateu na capacidade de pagamento. Então, isso vai dar um problema. E aí, quando tem uma inadimplência muito grande ou uma desestruturação do setor, como pode ter a qualquer momento, aí isso é serviço essencial. Né? Isso, inclusive, é um direito nosso assegurado na Constituição. Aí o governo tem que entrar. Sim, entendeu? É importante você registrar isso, professora, porque essa tarifa social, ela é financiada, ela é compensada pelos demais consumidores, né? Isso vai para a conta de luz das pessoas. Isso não é um gasto efetivamente do Estado brasileiro. A tarifa social é compensada pelos demais consumidores, não é isso? É isso, é isso. E aí tem até uma discussão que coloca isso, que isso é gasto de política pública, que isso não deveria ser financiamento, né, subsídio cruzado entre consumidores. Aí é uma outra discussão. Mas é assim que é agora, e assim realmente é insustentável. Né? Então, o que o ministro poderia anunciar, na verdade, é que ele vai examinar os problemas estruturais do setor elétrico na oportunidade dessa reforma que ele está anunciando. Tá?
Então, se for uma medida provisória, mas que tenha consultas públicas, que haja debate no Congresso, porque desde o governo Temer e depois Covid e Bolsonaro a gente nem fala, mas que a gente não discute mais em sociedade os problemas do setor elétrico. Né? Agora mesmo teve esse grande acordo, né? Essa desgraça em torno da Eletrobras, o governo não veio se explicar, o governo não veio falar por que ele acha que isso é bom, por que ele acha que foi vantajoso fazer isso. É muito importante, né, Anderson? E a gente não tem um retorno, né, uma discussão sobre esse tema, tá? Então, sempre que vocês puderem trazer, eu acho fundamental e estou à disposição, porque isso são questões estruturantes e essenciais. Sem energia, você não faz nada. Sem energia, as pessoas vão colapsar. Eu estou falando de eventos climáticos extremos, eu estou falando de uma indústria que não consegue se levantar. Estou falando de projetos de nova indústria que precisam de eletricidade, porque senão não se encaixa nessa agenda, né, de descarbonização. E aí, qual é a eletricidade que a gente está fornecendo? O Brasil campeão de recursos energéticos renováveis, sabe? Uma eletricidade cada vez mais carbonizada, super cara. A gente tendo apagão, quer dizer, daqui a pouco, se a gente não investe corretamente no setor, a gente vai realmente... quer dizer, daqui a pouco não, né? Mas, assim, essa coisa da indústria, ela depende de uma certa qualidade também. Claro que nós sabemos os problemas, né? Quando falta na nossa vida, quando para um sinal de trânsito, quando a gente perde tudo que está na geladeira, queima equipamento. Mas, né, o desarranjo, ele é muito mais profundo. Sem dúvida. Inclusive, professora, você trouxe questões que estão na nossa pauta para a gente fazer o debate aqui no Faixa Livre, porque o setor elétrico precisa ser discutido Sim. no Brasil. A gente vê muito pouco debate, discussão sobre esse, que é um setor estratégico para um país que busca ser soberano como o Brasil. Como é que você avalia o setor elétrico no Brasil hoje, professora, depois da privatização da Eletrobras? Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre esse acordo sombrio, na minha avaliação, que foi construído pelo governo com a empresa no que diz respeito à participação do governo na administração da Eletrobras. Mas antes, eu queria uma análise geral mais sua a respeito do setor elétrico no Brasil hoje, que a gente tem quase 3 anos da privatização da Eletrobras, desde a venda das ações da empresa. Como é que se avalia o setor elétrico? A gente teve avanços nesse período, desde a privatização da Eletrobras? Eu acho que todo mundo podia discutir, né? A gente teve redução da tarifa? A gente teve dinamização dos investimentos realizados pela Eletrobras, como ela anunciou que ela ia fazer? A gente não teve nada disso. Então, na verdade, o que a gente tem, e que de qualquer jeito vai ter, é um aumento de custos, tá? Porque a gente está falando dessa transição energética, a gente está falando de necessidade de expandir linha de transmissão, de botar novos equipamentos, tudo isso é muito caro. Em nenhum momento introduzir eólica e solar é barato, essa energia não é barata. Né? Para a gente colocar essa energia, a gente precisa estabilizar, precisa de uma outra máquina elétrica, precisa de um backup, é um sistema muito mais difícil, um sistema que precisa de mais energia, de mais segurança, de mais equipamentos. Tá? Então, ele vai se tornar mais caro. Então, eu vejo o setor elétrico assim, com muita preocupação essa trajetória da tarifa. A gente está indo para 2 décadas de aumento acima da inflação, assim, na média, né? A gente vai ter alguns pontos fora, mas, assim, grosso modo é isso. Né? A inflação, a energia, quer dizer, com a nossa abundância, com a nossa tecnologia, com a interligação do nosso sistema, aquilo que poderia nos ajudar a controlar a inflação, como inclusive já foi feito no passado, se você consegue estabilizar essa tarifa, se você tira essa coisa maluca, né, de pegar a renda hidráulica para distribuir como lucros e dividendos entre acionistas, a Eletrobras distribuiu 4 bi ano passado. Então é porque ela fez grandes ampliações? Não. É porque ela saiu vendendo coisa mesmo e é isso. E vai sangrando a empresa, e vai destruindo o nosso patrimônio. Então, assim, mas para voltar para a tua pergunta, eu vejo assim, o setor elétrico com enorme potencial. Tá? Então, você tem a Eletrobras ainda. Esse acordo, inclusive, nem foi ratificado pelo Supremo. Né? Ele tem muitas irregularidades e inconstitucionalidades. Então, é um constrangimento esse documento voltar para o Supremo e ele ser também ratificado dessa forma. Eu não sei como é que isso vai terminar, tá? Mas admitindo que isso vai passar, o governo ele abriu mão, né, de ter, então, o controle da empresa que controla mais de 50% dos reservatórios, mas estou me adiantando um pouquinho na outra. Enfim, eu vejo com um setor que está se desestruturando, um setor que tem uma abundância enorme de recursos energéticos renováveis, que poderia orientar,
né, para uma melhor, a gente fala assim, adequação dos recursos, né? Então, você pegar, não estou falando de competição, não, eu estou falando realmente você fazer o planejamento da melhor forma possível. A gente está num mundo de muita incerteza, muita imprevisibilidade, tanto pelo clima, como por essas flutuações econômicas, agora questões geopolíticas muito severas, né? Então, o planejamento tenta dirimir um pouco justamente essa incerteza e tudo isso. Então, a gente está nesse setor, assim, que tem um enorme potencial, tanto em relação a recursos, como a infraestrutura herdada, né, de décadas atrás. Isso se deteriora. Isso precisa de manutenção e isso precisa de modernização e expansão. Então, assim, poderíamos, inclusive, eu acho que eu, Bicalho, tudo isso, a gente escreve sobre isso há não sei quantos anos, né? De agora é o drible, olha a transição energética aí, olha aqui o que a gente pode fazer no Brasil e tal. E aí não foi feito nada, né? A gente vê uma adicionalidade de fontes, a gente vê carbonização, a gente vê tarifa aumentando, mas o setor elétrico brasileiro, ele é uma joia. Ele tem uma rede de reservatórios interligados, ele tem um território gigante, com climas diferentes, interligado por linhas de transmissão. Então, assim, estruturalmente, na estrutura, na abundância de recursos e tal, a gente é, assim, invejável, né? E com relação agora a como a gente está evoluindo, a gente está assistindo à destruição aqui. E a falta de planejamento nos impede de aproveitar de forma eficiente esses recursos, né? É fazer o uso eficiente do recurso energético, proteger a natureza, joga essa tarifa para baixo. Não é para o cara ficar fazendo, né, jogo com um reservatório, despachando quando está mais caro. Imagina que loucura vai virar isso. Você tem uma empresa privada controlando 50%. Cadê o CAD? Né? Então, assim, o ministro Haddad, eu espero que, passando um pouco a confusão, ele volte a olhar mais para o setor de energia. Inclusive, o Alckmin, recentemente, não sei se foi coisa de um mês, o vice-presidente, ele fez um comunicado, olha, mas devia tirar dos índices do Banco Central, né, do cálculo da inflação, alimento e energia, porque não tem nada a ver com taxa de juros, e isso aí faz com que o reajuste da taxa de juros sempre seja acima daquele que deveria ser, porque esses outros não respondem à política monetária. Não vai responder aumento ou queda de taxa de juros, né, um problema climático ou um problema estrutural do setor elétrico, como a gente está falando aqui, aumentar uma tarifa social, ou um problema estrutural, ou bancar uma linha de transmissão, não tem nada a ver com a taxa de juros. Inclusive vai ter, né? Porque tudo isso vai ficar mais caro. Mas tá. Então, o Alckmin falando isso. Então, muito bem com isso. Agora, vamos olhar para o setor de energia? Porque se é estrutural o problema da inflação do setor de energia, vamos olhar para ele. Porque a gente tem os elementos para poder dar resposta. Uhum. Então, não está errada a política de taxa de juros? Tá. Tem um problema à parte no setor de energia? Tem. Podemos fazer alguma coisa? Podemos. Vamos fazer. Né? Professora, você falou em transição energética, você falou sobre questões importantes nessa sua última resposta. Aí, há essa proposta de reforma do setor elétrico que será enviada à Casa Civil até o fim desse mês. Pelo menos essa é a previsão. Pois é, a ver. Quais deveriam ser as diretrizes principais, na sua avaliação, professora, para essa reforma do setor elétrico nacional? O que precisaria mudar de fato para que a gente conseguisse ter um setor elétrico eficiente aqui no nosso país e que atendesse às demandas da população e essa necessidade de soberania nacional? A gente tem duas questões sempre, né, de política energética. Você tem que garantir segurança de abastecimento. Então, isso vale para mim, para você, para a indústria, isso é segurança nacional e tudo isso. Então, política energética sempre tem isso, segurança de abastecimento. Mas o que é garantir segurança de abastecimento hoje em dia, né, com padrões tão distintos de operação, com penetração de solar, de eólica, microgeração e tal. Então, garantir segurança de abastecimento nesse contexto é lidar com uma imprevisibilidade muito maior. Então, a reforma ela tem que chegar para tentar justamente dirimir um pouco isso e controlar um pouco as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, né, tem que ajustar, né, a má alocação dos custos. Né? Primeiro tem que fazer planejamento, tá? Precisa mesmo essa linha de transmissão? Eu estou aqui atendendo uma necessidade do setor eólico ou essa eólica está entrando para atender uma necessidade do sistema elétrico brasileiro, da nação brasileira, dos consumidores brasileiros? A contribuição da entrada dessa energia elétrica gerada por essa eólica lá no Nordeste está sendo positiva? Está valendo a pena quando eu somo transmissão, compensador, subestação reformada, tudo isso? Isso é um primeiro a gente tem que fazer. Se vale a pena, a gente vai. Então, como é que a gente aloca esses custos? E aí, hoje em dia, tem um problema muito sério.
Nós, pequenos consumidores, estamos pagando a conta dos consumidores do Mercado Livre. Eles não pagam CDE, por exemplo, sabe, Anderson? Então, por exemplo, toda essa questão da tarifa social, eles, grandes consumidores, não estão nem aí, não vão pagar, né? Então, assim, primeiro, ter um plano de segurança energética, planejamento de expansão adequada, olhando para a descarbonização e olhando para preço. Isso automaticamente, se a gente está falando de justiça, qualquer coisa, e até para baixar a tarifa mesmo, a gente tem que dividir os custos entre todos os usuários. O grande consumidor, inclusive, tem maior capacidade de pagamento, normalmente, né? Então, a gente corrigir justamente esses problemas aqui de formação de preço, de PLD. Então, assim, é uma ampla reforma, sabe, Anderson? Assim, a gente está muito obsoleto, né? O desenho de mercado da gente tem mais de 20 anos, né? E a gente teve, assim, muita tecnologia entrando, transformação, né, da própria economia e tal. Agora, quando a gente fala assim, se eu estou falando de transição energética, aí é bom a gente saber que aí, aqui a gente sai um pouco do setor elétrico, porque se trata da forma como a gente produz, mas também como a gente consome. Então, isso passa, né, por outra transformação. Passaria por um cuidado muito maior com o plano da nova indústria Brasil, porque a gente estaria mudando o perfil da indústria brasileira. Grandes emissores aqui do Brasil são indústria e transporte, né, no setor de energia, tá? Estou tirando desmatamento. E aí, o que eu estou falando no setor de indústria? Estão batendo palma porque inaugurou uma planta nova de celulose, por maior que seja, por gigantesco que seja, isso consome muita energia e muita água, né? Será mesmo que é esse tipo de indústria que a gente quer continuar alimentando? Porque hoje em dia, quando a gente pensa, a gente tem que pensar em qual é a energia que vai mover esses processos produtivos, né? E isso está uma questão muito complexa, complicada, severa, pelo clima mesmo, né? Então, assim, esse projeto de reforma do setor elétrico, ele tem que olhar, né, aos desequilíbrios que existem aqui dentro, mas, sobretudo, ele deveria estar articulado nesse Plano Nacional de Transição Energética, que é desarticulado também. Porque aí sim você começa a orientar. E aí aqui, Anderson, você poderia ter o que está todo mundo clamando. Cadê o projeto nacional? Cadê o projeto de país? É gente de direita, é gente de esquerda. Cadê o projeto de país? O que a gente está fazendo? Para onde que a gente vai? Sabe? Como é que a gente transforma essa indústria? Como é que a gente vai gerar emprego? A gente tem biomassa, que é renovável despachável. A gente tem outras combinações para fazer. E a gente tem engenharia, a gente tem universidade pública, sabe? O Brasil tem os elementos para constituir soluções soberanas. Sim. Agora tem que, né, a gente poder chegar, porque a gente não está sendo ouvido. Há condições, há estrutura, há conhecimento, que não há é vontade política, acima de tudo, para que a gente consiga chegar a esse ponto e produzir um projeto soberano, acima de tudo, no nosso país. Para a gente fechar aqui o nosso papo, professora, já extrapolamos aqui um pouquinho o limite do nosso tempo, mas eu queria falar um pouco sobre uma outra questão polêmica que surgiu recentemente, que está relacionada ali ao setor elétrico, essa questão de Itaipu, né, que entrou no centro de uma denúncia de um ataque hacker promovido pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, durante o governo Bolsonaro, né, com o objetivo de acessar dados sigilosos do governo do Paraguai nessa negociação sobre as tarifas da usina hidrelétrica. Como é que você vê a posição do Brasil, professora, diante desse imbróglio? E outra, o Brasil deve pagar mais ao Paraguai pela compra do excedente de energia de Itaipu, como os paraguaios pedem e exigem nesse momento? Como é que você vê essa questão de Itaipu? Itaipu é muito complicado, a gente podia marcar um programa, porque, na verdade, Itaipu tem uma série de irregularidades também, que também não são de hoje, tá? Então, assim, por que essa conta está tão cara? Né? Alguns pontos do tratado foram sendo desrespeitados, tá? Então, eu acho que seria interessante também a gente examinar por que a trajetória da tarifa de Itaipu foi evoluindo dessa forma, né? E por que justamente a gente está tendo que ceder a preços tão elevados demandados pelo Paraguai, tá? Então, aí são princípios de reciprocidade diplomática, o Brasil é mais poderoso, o Brasil tem que ceder, e assim está sendo feito. Se a tarifa de Itaipu está adequada, eu não considero que esteja, ao contrário, né? Mas acho que tem muitos outros problemas ali, tá, Anderson? Muitos outros problemas mesmo. Por exemplo, eles fazem uma conta de chegada, né? Itaipu não pode ter lucro, tá? Tá no ordenamento. Então, eles ficam aumentando gastos, né? Então, os gastos de Itaipu, sei lá, são 10 vezes maiores em dólar, né, do que eram há alguns anos. E aí, de novo, quem vai pagar essa conta são os clientes das distribuidoras, tá vendo? Então, o setor elétrico, ele é cheio dessas coisas.
Mercado Livre também não está nem aí, porque não é afetado. Então, essa reforma, primeiro, vamos distribuir os custos aqui desse negócio. Tenho certeza que talvez né? Mas, enfim, eu acho que a partir desse movimento, a gente, inclusive, estaria um debate mais sofisticado, ou pelo menos com mais força, né? Porque você estaria incomodando pessoas que aí, né, têm um poder maior, com que tem mais dinheiro, né? E aí a gente poderia, inclusive, quem sabe, discutir o setor elétrico com pessoas que querem que esse setor elétrico dê certo, e não sob a ótica daqueles que querem fazer negócio como o setor elétrico se resumisse a ele mesmo. Porque quando se trata a energia como mercadoria mesmo, né, o mercado de eletricidade, aí fica os players do mercado, o mercado, como é que está a atratividade do investimento nesse mercado. Não, esse mercado, ele está a serviço da economia. Esse mercado, ele é essencial para a segurança pública. Então, ele não é bem um mercado qualquer, sabe? E aí a gente tem que olhar para isso. É isso. Fundamental esse tipo de esclarecimento que você traz aqui para a gente. Professora Clarice Ferraz, eu quero agradecer muito sua presença aqui com a gente no Faixa Livre, detalhando aqui para nós, para os nossos espectadores, essa situação do setor elétrico no nosso país, que a gente possa conversar em breve aqui no nosso programa com as notícias. Inclusive, a gente vai fazer certamente um debate aqui no programa a respeito dessa reforma do setor elétrico. A gente vai trazer essa discussão aqui à tona no Faixa Livre numa sexta-feira, num debate mais amplo. Quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez e desejar uma boa terça-feira e um abraço forte. Igualmente, Anderson. Obrigada, foi um prazer. Bom dia a todos. Bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com a professora Clarice Ferraz, ela que é professora de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e diretora do Instituto Ilumina, fazendo um raio-x aí a respeito do setor elétrico no nosso país, falando sobre aquela declaração, aquela proposta, né, do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, de isentar a tarifa de energia elétrica 60 milhões de brasileiros, enfim, que vai impactar na conta de energia dos outros consumidores, como ela trouxe aqui para a gente, há essa compensação, né? Não é o Estado que subsidia essa isenção para os trabalhadores, para as pessoas de baixa renda. Na verdade, são os outros consumidores que acabam pagando essa conta. Importante esse esclarecimento que ela fez aqui para a gente, bem como outras questões que ela trouxe fundamentais aqui para o nosso programa, para o entendimento do que é o setor elétrico no nosso país.